Pronto, começou. Ô, Raoni, não vai fazer às vezes aí? Acho que o Raoni tá... Opa, tava mutado aqui mesmo. Ah, tá. Então, gente, só para começar aqui no grupo a gente não tem muitas formalidades assim, não, tá? O grupo bem aberto mesmo. A intenção é essa mesmo. Mas, enfim, o cara se dispôs aí a fazer uma apresentação, vamos apresentar ele corretamente, né? Então, o Alexandre ele vai fazer a apresentação para nós de AVAC, né? Ele vai apresentar algumas funções aqui no Revit. Ele é técnico em mecânica, formado pelo Cefet. Se eu falar alguma bobagem aí, você me corrige, tá, Alexandre? Ok. Iniciou carreira em 2007 no setor de projetos AVAC, HVAC, e, enfim, está participando desde então nesse tipo de projeto. Morou na Austrália, né? Trabalhou com gerenciamento de projetos lá, então é uma boa forma de saber como é que está o BIM lá fora também, além do AVAC, né? Já houve essas discussões várias vezes aqui no grupo, né, de como é que é lá fora, tanto que vai nós servir fora, tanto que a gente é desvalorizado aqui, aquela reclamação de sempre. Aí o Alexandre tem essa experiência aí também, que a gente vai mandar umas perguntinhas aí para ele. E é isso aí, ele vai apresentar alguma coisa no Revit também, né, Alexandre? Oi? Então, vai apresentar o Revit eu não vou conseguir, cara. Eu não vou conseguir apresentar a parte do Revit, tá? Eu vou focar exatamente, era o problema que eu estava tentando corrigir, não consegui a tempo, né? Não consegui dispor o tempo que eu imaginei que teria em funções de compromissos de trabalho, mas eu vou apresentar toda a parte do HVAC, né? E vamos ver, de repente no final da apresentação a gente faz um break aí, e eu mostro alguma coisa em que eu estou trabalhando, mais ou menos como é que funciona o dimensionamento de dutos no Revit, tá? Só para terminar a apresentação, um comentário que eu tenho assim, que nosso grupo está lá cheio de engenheiro eletricista, cheio de civil que faz hidrossanitário, e ar-condicionado são poucos, não tem tantos assim não, né? Eu nunca fiz nunca contei assim não, mas a gente vê que é uma minoria, então é um projeto que ainda falta projetista, assim, e é algo que eu vejo que é aquele negócio, né? A gente não tem, eu não tenho intenção de fazer projeto de ar-condicionado, mas todo mundo tem que entender um pouquinho. Então, um pouquinho de todas as áreas. Então, né? Você não vai ensinar ninguém a ser projetista aqui, né? Mas vai passar a informação que todo mundo tem que saber, né? A ideia é exatamente essa, né? Gerar uma visão geral sobre a parte de dimensionamento de dutos, né? Conceitos que estão envolvidos dentro do processo de dimensionamento de dutos, né? Aspectos econômicos e tudo mais, para que as pessoas entendam um pouquinho mais esses fatores envolvidos e consigam colaborar melhor, né? Deixa eu só fazer uma pergunta. Vocês conseguem ver o arquivo que eu tenho aqui aberto de texto? Estamos vendo. Compartilho. Vocês estão vendo, né? Sim. Tá, tudo bem. É porque, para mim, eu não tenho como visualizar que vocês estão vendo o arquivo, né? Estamos vendo. Beleza. Estamos vendo, inclusive, seu WhatsApp agora, hein? Pode fechar Opa! Deixa aqui, vamos lá. É isso aí. Então, gente, então vai lá, manda bala. Primeiramente, obrigado a todos que estão presentes aí, assistindo a apresentação, né? Não é parte do meu expertise preparar apresentações, foi tudo um aprendizado também, mas eu tentei organizar de uma forma assim, o mais didática possível, né? Tentei não tornar o assunto árido para um marinheiro de primeira viagem, até porque o nível de conhecimento das pessoas que ouvem é diferente em relação ao HVAC, né? Então, tentei fazer uma coisa que pudesse ser acessível a todos, né? Que pudesse lidar com conceitos que todos vão ter a oportunidade de entender e de, com isso, avançar, e se quiserem ir mais a fundo na parte de fórmulas, né? Se quiserem ir mais a fundo
Depois a gente pode até fazer uma outra para mostrar as coisas dentro do Revit, né? Já que era parte do que eu pretendia apresentar. A gente pode fazer isso também. Mas é isso, gerar esse mapeamento, esse entendimento geral que permita, a partir daí, que cada um, conforme necessidade ou interesse, possa procurar mais informação, né? E, de repente, até vir a projetar HVAC. Tá ok? Bom, acho que a primeira coisa que a gente tem que falar, né, quando o assunto é o dimensionamento de dutos, é que é fundamentalmente assim, diferente você projetar dutos para processos, né, ou projetar para sistemas que são dedicados a conforto, né? Então, eu já queria começar dando uma ideia de que o tipo de sistema que você está projetando vai dizer muito sobre as velocidades que você vai trabalhar dentro do duto, né? E aí, eles têm aqui, por exemplo, para despoluição, né? Cozinha, sala de manipulação de voláteis, né? Eu fiz um projeto com uma linha de pintura da Novelis em Pindamonhangaba uma vez. Então, as velocidades têm que ser tais, né, que você consiga efetivamente carregar esse particulado, esse elemento poluidor, né? Então, porque em conforto, normalmente a gente vai ter preocupação em ter uma velocidade econômica, né, onde eu não gero um somatório de perdas muito alto, onde eu não gero muito ruído na minha rede de dutos, mas onde eu também não gero uma rede de dutos superdimensionada para poder ter velocidades muito baixas, né? Já em processo, os parâmetros que vão balizar esse dimensionamento são outros, né? Normalmente existem normas específicas para isso, ou muitas vezes o próprio cliente tem normas internas para isso, né? Nesse caso, a Novelis, por exemplo, tinha as normas dela, né? Então, é isso. A primeira coisa é ter ideia do que é projetar dutos para sistemas de conforto, sistemas de processo, né? Observando as características do particulado, como peso, né, viscosidade, e velocidades mínimas de arraste, né? Então, dentro do duto do condutor que está fazendo a exaustão desses elementos, né, fazendo a renovação daquela atmosfera ali, para poder, às vezes, até controlar taxas de concentração desses elementos poluentes, né? Nesse caso, por exemplo, da Novelis, fora da faixa recomendável, você tinha o risco de ignição ou de explosão, né? Então, essa ideia eu acho interessante de colocar para vocês, né? Outro caso também que é clássico para você ver isso, a gente muitas vezes climatiza ambiente, às vezes sem até refrigerar o ar, só com a captação de ar exterior, né? Por exemplo, às vezes você tem celas com os transformadores e as velocidades, as temperaturas a que esse transformador pode estar submetido são altas, né? Normalmente mais altas do que a do ar exterior que você vai estar captando. Então, você consegue fazer sistemas de ventilação de ar exterior, aproveitar esse ΔT e gerar uma climatização para poder estar debelando aquela carga térmica. Nesses locais, não existe muita preocupação quanto à perda e o ruído, porque os trechos de duto são pequenos. Normalmente, você tem um ventilador muito próximo a dessas áreas, né? E também porque não existe uma preocupação tão grande assim com o nível de ruído. Você está numa área industrial, num ponto normalmente afastado do chão de fábrica, né? Então, ter essa noção de que os parâmetros que a gente vai vir a falar, por exemplo, são mais focados em conforto, mas existem outros universos aí a serem explorados no dimensionamento de dutos, né? Então, alguns dos parâmetros que vão balizar esses dimensionamentos, por exemplo, né, são diferentes em função do tipo de áreas que você vai atender, né, da disponibilidade de volumetria nessas áreas e também dos limites acústicos, né? Quais são os níveis máximos de ruído que você pode ter nesses ambientes. Então, por exemplo,
embarcações, indústrias pesadas, né? Você normalmente consegue trabalhar com velocidades bem mais altas e níveis de ruído bem mais altos, né? Em supermercados e aeroportos, normalmente são vazões muito altas, né? E você precisa aumentar um pouco mais a velocidade, mas os pontos de descarga normalmente são afastados da zona de ocupação. Então, esse ruído, ele não vai estar saindo um difusor ali a 2,30 m, 2,40 m, muitas vezes vai estar bem mais alto que isso, né? Então, isso permite que você trabalhe com velocidades mais altas, tem um nível de ruído maior, isso previsto em norma, tá? Os níveis de ruído, né? Enquanto que em escritórios e residências é o contrário, né? Escritórios e residências existe uma preocupação com o conforto. Você não está atendendo o sistema não é dedicado a beneficiar um processo, tá? Então, muito importante ter essa concepção, né? Eu trouxe aqui, ó, tirei da norma da 16401 de 2008, algumas velocidades recomendadas, né, máximas, para sistemas aí de baixa pressão. Baixa pressão a norma entende como até 500 pascal, 50 milímetros coluna d'água, né? Média já vai assim, pega de acima de 50 até 150, né? Me corrijam se eu estiver errado aí, os colegas de profissão, eu vi que tem algumas, pelo menos uma pessoa aí de HVAC. Fera também. Então, olha, vamos ver aqui, a gente tem as máximas, né, para residências, ele bota aqui prédios industriais, escolas e teatros. Nos dutos principais, tá? Vamos pegar as máximas permitidas. Ele tem uma coluna aqui, tá, que é de recomendados. E aí, dentro de recomendados, para cada tipo dependendo de onde você estiver na sua rede de dutos, ele vai te recomendar valores máximos e mínimos para residências, escolas, teatros, edifícios públicos e prédios industriais. E ele abre uma outra que não é recomendada, é a máxima mesmo, e aí fica engraçado, né? Porque você chega aqui tem máximo também, fica um pouco confuso. Mas nos dutos principais, por exemplo, para prédios industriais, ele diz que você deveria estar trabalhando com no máximo aí a 10 metros por segundo no duto principal, né? E nas ramificações horizontais a partir desse duto principal, você deveria estar trabalhando com 9 metros por segundo, né? A minha interpretação do que ele chama de ramais, né, é que são os trechos de duto onde você já tem ocorrência de elementos de difusão, tá? Normalmente, o duto principal, você não pode nunca ter elementos de difusão. Eu acredito que alguém possa estar com o microfone aberto aí. Não? Veio um eco um pouco esquisito aqui. Deixa eu ver se eu consigo resolver. Agora está melhor. Bom, então, nos dutos principais, a gente não espeta elementos de difusão de ar. A função deles é conduzir o ar e permitir todas as ramificações que vão atender os ambientes, né? E assim, nas ramificações, a gente vai, inclusive, adotar registros para garantir que para cada ramificação vá a vazão que a gente precisa, né? A vazão de projeto, tá? Então, já dá para perceber, em prédios industriais, as velocidades maiores, áreas de alta, digamos assim, rotatividade, né? Já uma faixa intermediária, e residências, ou escritórios, por exemplo, eu estaria trabalhando preferencialmente com essas velocidades aqui, tá? Se tu dimensiona pelo método das velocidades, você já vai direto referenciar por aqui, né? Se você dimensiona por equal friction, você vai dimensionar em função do seu cálculo e você vai observar as velocidades se elas estão coerentes com as orientações de norma, né? Bom,
Vamos avançar aqui, então. Eu trouxe aqui também os níveis de ruído permissíveis. Agora me falha a memória, eu tinha escrito aqui, mas estou vendo que não está mais o número da norma. A anterior é 16.401, tá? Aqui, níveis de ruídos permissíveis, né? A gente observa que, quer dizer, em áreas onde eu preciso de um maior controle do nível de ruído, eu vou poder tanto trabalhar com velocidades maiores na rede de dutos, existe uma produção de ruído na rede de dutos, nos elementos difusores, tá? Para dar um entendimento disso, que eu acho que não ficou muito claro. E também existem ruídos que são conduzidos a partir das áreas técnicas, né? Dos elementos rotativos que você tem ali, os ventiladores, né? Se for o caso, compressores, coisas desse tipo. E a parte principalmente de seleção dos elementos de captação e descarga de ar, ela se orienta muito aqui, tá? Mas aqui, por que eu botei essa tabela? Principalmente para a gente demonstrar que o nível de ruído ele varia em função do perfil de ocupação. Apartamentos 30-40, escritórios já aumenta um pouco mais, né? Para áreas onde o controle mais fino é necessário, ele cai bastante, de 15-25. Áreas que você tem um processo acontecendo, você tem uma cozinha, né? Uma área de trabalho, é uma área de certa forma industrial, né? A pessoa está produzindo comida ali, então as preocupações com o ruído são menores, as fontes de ruído são até maiores, né? Lojas com muito público, elas normalmente são as maiores, pé direitos mais altos, né? Elas admitem um nível de ruído maior, lojas com pouco público, um nível de ruído menor, né? Então, importante ter a ideia de que o perfil de ambiente que você atende com a sua rede de dutos e com os seus ramais, ele tem que ser observado tanto na questão do dimensionamento de dutos, como também, né, na questão da seleção dos elementos que você vai usar para fazer a difusão de ar ou a captação para retorno, tá? Então, é importante isso também, né? Bom, a gente está falando de velocidade aí, né? Estou falando de velocidade direto e a velocidade é muito importante, tanto para o nível de ruído, quanto também para os níveis de perda, tá? Então, a velocidade vai influir diretamente nas perdas lineares, né? Quando você trabalha com dutos, onde você tem uma determinada vazão que você tem que passar por um duto, você se permite restringir ele e trabalhar com velocidades maiores, você tem uma perda maior por fricção, né? Por atrito nas paredes desse duto, né? E isso é tão significativo, né, também quando você tem as suas singularidades, as perdas não lineares, os acidentes, né, que eu vou mostrar um pouco mais à frente, que são os desvios, os pontos de derivação, de transformação, né? E nesse cálculo, por exemplo, das perdas das singularidades, eles calculam um dos fatores que entra é a pressão-velocidade, né? E a velocidade, no cálculo do PV, ela está ao quadrado, né? Então ela tem uma preponderância muito grande. Um aumento de velocidade, ele é bastante significativo para o PV e, consequentemente, para o cálculo da perda nessas singularidades, tá? Então, muitas vezes, por exemplo, um desvio, um joelho, uma curva, com vez, vai estar na faixa ali de 2,5 a 3,5 milímetros, 100 vezes já aumenta bem mais, né? E isso dentro dos parâmetros de velocidade, assim, por exemplo, 6 metros por segundo, né? Então, conforme você aumenta a velocidade, essas perdas aumentam bastante. Quando não tem veios, é um assunto construtivo, também aumenta muito, passa de 4 milímetros por uma d'água fácil. Uma curva, um joelho, né? Então, velocidades maiores significam, né, uma maior perda estática, que por fricção, né, são perdas
normalmente lineares, né? E maiores perdas dinâmicas também nesses acidentes e singularidades, tá? Parte dessa dissipação de energia, quando a gente fala em perda, a gente fala em dissipação de energia, né? Uma energia cinética que é introduzida no seu sistema por um elemento impelidor, que é o rotor lá do seu ventilador, né? A partir da saída dele é só perdas, né? Os ganhos acontecem só ali. Então, essa dissipação, parte dela vai se transformar em ruído, né? Então é importante observar isso. Quanto maiores as velocidades, maiores as perdas. E conforme as suas vazões são definidas, né? Elas são calculadas. Então, conforme as perdas aumentam, e as vazões são inevitáveis, né? As perdas são controladas. Então, conforme a vazão está ali, está estabelecida por cálculo, o que você pode manipular é a perda, o somatório de perda, que vai influenciar na seleção do ventilador, velocidades maiores vão favorecer somatórios maiores e, com isso, seleção de equipamentos também maiores em tamanho e capacidade, né? E isso vai afetar diretamente as áreas técnicas, dimensionamento de área técnica, né? Embora reduza, por exemplo, a volumetria tomada durante a distribuição, né? Se eu estou aumentando as velocidades do duto, eu estou fundamentalmente reduzindo os dutos, certo? Vocês me ouvem? Estão comigo aí? Dá um desespero aqui que a gente fica sem saber se vocês estão ouvindo. Estamos vendo. Vamos continuar. Beleza. Legal. Bom, então é isso, né? Então, definir velocidade não é simplesmente pegar um duto na calculadora e sair dimensionando, eu acho que ficou bom. Tem que ter um entendimento maior a nível conceitual na hora de estabelecer os parâmetros que você vai usar, seja para equal friction, né? Ou para as velocidades, né? Porque isso vai influenciar diretamente nos seus custos de instalação na sua tomada de volumetria, seja de área técnica, ou dos equipamentos na área técnica, ou da rede de dutos durante a distribuição. Né? Muito importante ter essa ideia de quando você tem cada um desses elementos disponíveis aí para você, em função também do perfil de área que você está trabalhando essa distribuição. Tá? Então, bom, os dutos reduzindo, você tem um menor gasto de material, você também tem um aspecto hoje de discussão ambiental em função disso, né? Você tem depois transporte desses materiais até os locais de fabricação, você tem processo de fabricação, aí você tem transporte disso de novo. Então, quando você aumenta o volume de material, você aumenta o volume de todo o resto que está associado a isso, né? E montagem também é diretamente afetada por isso, né? É diferente eu levantar 3 toneladas de duto e eu levantar 3.800, 4, né? Provavelmente eu vou demorar mais tempo para fazer isso, né? E com as perdas maiores, né? O trabalho realizado pelo meu ventilador, que é a função direta aí da vazão, que é calculada e inevitável, e das perdas que são controláveis, né? O trabalho do ventilador ele é a função desses dois fatores. Então, se as perdas aumentam, com isso aumenta o trabalho que o ventilador tem que realizar, aumentando o consumo elétrico, né? A potência consumida. O custo operacional disso vai ficando maior. Tá? Então, aqui existe uma situação engraçada. Por exemplo, áreas industriais ou áreas que operam 24/7, né, 24 horas por dia, 7 dias na semana, são áreas em que o custo operacional te diz, olha, tenta reduzir ele, né? E com isso você precisa reduzir as perdas, aumentar os dutos, mas também são justamente as áreas que te permitem trabalhar com dutos menores, né, com faixas de ruído mais altas. Então, isso tudo tem que ser pesado, né?
Isso tudo é analisado para você poder definir as velocidades que você vai trabalhar, ou a perda por metro linear que você vai trabalhar, no caso de equal friction. Essas ideias todas elas já ficam no automático com o tempo, né? Foi até interessante preparar isso daqui, rever esses conceitos todos e perceber como é que no dia a dia, pequenas atitudes, fazendo exatamente isso, né? Então, a todo tempo fazendo escolhas balizadas por esses parâmetros, né? Em contrapartida, velocidades menores, né? Eu vou ter uma perda menor, tanto estática quanto dinâmica, né? Eu vou ter, como as perdas são menores e a vazão não muda, né? Definida por cálculo, o ventilador acaba tendo que realizar um trabalho menor e com isso tem um consumo menor. E também demanda menos volumetria na área técnica. Com isso, muitas vezes, você não precisa aumentar também a sua área técnica. Em compensação, você tem uma tomada de volumetria na distribuição bem maior, né? Então, tem uma complexidade nisso. Muitas vezes você tem que analisar onde é que você tem disponibilidade de espaço, onde é que é crítico para você também, né? Na hora de estabelecer esses parâmetros, né? E velocidades menores normalmente vão resultar em maiores custos de implantação, né? Rede de dutos, ela influencia, se forem redes de dutos de porte médio, né, pelo menos, não pequenas, elas vão ter um peso bastante grande no custo total, né, dessa montagem. Tá? Importante ter em mente esses efeitos, né, da velocidade sobre esses aspectos econômicos, de custos operacionais e de implantação e de tomada de espaço na área técnica e no forno, né? Então, reforçando, né, velocidades maiores são comuns em áreas de processo, né, ou onde existe uma limitação de tomada de volumetria, né, em função de compatibilização com outras disciplinas, principalmente em distribuições por entre forno, né, ou em lugares que tenham um perfil de uso, de ocupação, que possibilitem a você trabalhar com níveis de ruído superiores, né? Essa velocidade, ela não é constante dentro do duto, né? As velocidades aqui próximas da parede do duto, elas tendem a zero, tá? E elas crescem em direção ao centro. Quando a gente fala em velocidade, essa velocidade ela é uma linha média, né? Ela é uma média das velocidades, né? Então, importante principalmente para você fazer a aferição, inclusive, né, da velocidade dentro do duto, né? Então, isso daqui vai influenciar bastante, né? Para pressão estática, nem tanto, mas para medir pressão e velocidade, por exemplo, muito importante, né? Atentar sempre, né, uma distração comum, quando você aplica isolamento acústico interno, né, esses valores eles acabam reduzindo a área interna do duto, né? E com isso você aumenta as velocidades, para além daquelas que você tinha dimensionado. Então, na hora de dimensionar, quando você sabe que vai ter ali um isolamento acústico interno, você tem que descontar, tanto na largura quanto na altura, a espessura, né? Que você está trabalhando de isolamento. Tá? Existem também diferentes tipos de materiais, né? Existem dutos de... Normalmente a gente trabalha com chapa de aço galvanizado, né? Que tem uma rugosidade baixa, né? É muito comum também ter dutos flexíveis, né? Raramente 100% estendidos, muito pelo contrário, é exatamente por isso que eles são flexíveis. E as perdas, essa diferença dos coeficientes aqui, demonstram claramente como as perdas lineares, né? Tem também as dinâmicas, mas as lineares já são bastante significativas no flexível. O flexível não é porque é flexível que significa que você pode fazer qualquer coisa com ele.
Tem que ter noção de que flexível não tem veios, flexível tem uma rugosidade muito alta e facilmente se estrangula, né? É um flexível. E erro muito comum, principalmente aí, pessoal mais voltado ao BIM, né? Mais uma vez, desculpa se eu não consegui aí apresentar o que eu gostaria no Revit, né? A coisa sai um pouco de controle, mas não se usa, pessoal. O Revit, a gente tem a impressão de que tudo que ele conecta está valendo, está ok, e não é assim. Não se aplica, são raríssimos os casos onde eu aplicaria flexível em dutos de pressão negativa, dutos de retorno, dutos de exaustão, tá? São raríssimas as situações muito específicas para permitir um ajuste muito fino, que eu precisasse comprimentos muito pequenos, tá? Onde o polarinho do elemento de difusão e o polarinho do duto estivessem mais ou menos alinhados, né? E dessem o suporte para esse flexível que ele precisa para não colapsar. O ser flexível, ele colapsa, tá? E ele reduz drasticamente quando não interrompe a passagem de fluxo, tá? Então, muito importante, não utilizem flexível no retorno. Eu digo isso porque, assim, eu acho que o HVAC demorou. Naturalmente, quem tem que chegar primeiro é a arquitetura e a civil mesmo, mas com essa demora, muitos profissionais estão modelando HVAC e não tiveram essa orientação, né? Isso é imperativo, então, se tiver algum profissional que não é projetista, naturalmente não teve acesso a essa informação, não utilize. Se não souber como utilizar flexível com duto de pressão negativa, sistema de pressão negativa, não utilize, apenas para insuflação, tá? E até 2 metros, tá? Nunca mais do que 2 metros. Se precisar ir a mais do que isso, bota um trecho de duto, se você tiver oportunidade, rígido, circular, né? E depois bota o seu flexível para permitir um ajuste com um forro maior, tá ok? Então, a ideia era fazer isso e ter o Revit de pano de fundo também, né? E focar nesses aspectos técnicos que a maioria não teria acesso para permitir vocês fazerem uma modelagem melhor, né? Fazer uma modelagem mais consciente, mais próxima aí do que profissionais que fazem só isso. Enfim, essa era a ideia, né? Entregar essas informações que eu considero essenciais. Falando mais um pouco de singularidades, eu peguei um trecho aqui da 16401, né? E muito importante é que a especificação, não basta só calcular o duto, a especificação tem que estar, também é muito importante, né? Por exemplo, as perdas, os veios, né, nas curvas e nos joelhos, também são chamados de cotovelos, e os raios, né, que você trabalha nas curvas, eles são essenciais para entregar uma performance àquele elemento ali, aquele desvio, tá? E as perdas mudam drasticamente, elas aumentam facilmente em 50% só pela ausência dos veios, né? Então, se tu tem uma rede de dutos com muitos acidentes e está ignorando isso, a sua perda vai saltar consideravelmente. Vou dar uma ideia para vocês, uma curva que tenha 2 milímetros, 2,5 milímetros de perda de coluna d'água, tá? 2 milímetros. Se eu dimensionar minha rede com 0,1 por metro, a gente está falando de 20 metros lineares de duto, né? Então é importante ter noção do quanto essas singularidades são importantes e de quanto é importante também tentar atenuar elas, às vezes, com curvas a 45, com veios, né? Então não é só chegar na dimensão do duto para uma velocidade àquela vazão. Dimensionar duto não é isso, né? Isso é dimensionar a seção transversal de duto reto, tá?
Então, o que eu queria falar com vocês hoje é dimensionamento de dutos, de rede de dutos, né? E as coisas que estão envolvidas, né? Então, aqui está são mencionados os veios, o raio mínimo das curvas, né? Que tem que ser tudo isso observado, né? Ângulos das transformações, né? Às vezes você pega um duto, estou com um duto aqui de 50 por 30, agora vai para um duto de 30 por 20, a velocidade está ok, surge uma transformação ali, milagrosamente, né? E essas transformações existem parâmetros que ela tem que respeitar, né? Tá? Que eu vou falar um pouco mais aqui à frente. Um outro ponto também é o uso de registros, né? Conforme você tem derivações, aqui dá para exemplificar bem. Você muitas vezes vai estar aplicando registros aqui, né? Eu vou explicar isso melhor um pouco mais à frente, mas esse trecho da norma, ele fala que não é recomendável você precisar fechar mais do que 50% do seu registro, tá? Que você deveria, né? O que gera a seleção do ventilador é o ramal crítico, tá? Que começa lá tem para trás, né? Tem o equipamento, tem os elementos de filtragem, tem a serpentina. Indo mais para trás, você tem o retorno ou o ar exterior, normalmente eles estão em paralelos, mas a partir da descarga do ventilador, né? Você começa ali a identificar o ramal crítico da insuflação, o insuflamento, né, mais comum. E você dimensiona o ventilador para o crítico, não para os ramais não críticos. Então, o ventilador normalmente está sobrando para esses outros ramais. Tá? E aí, como é que você corrige isso? Você volta no seu dimensionamento e se permite restringir mais a sua rede de dutos ali, desde que você não esteja próximo dos elementos de difusão. Você já tenta, no dimensionamento, gerar perdas ali, de forma, a intenção é levar os ramais não críticos, de forma controlada, a uma perda mais elevada e próxima ao do crítico. Por quê? Porque para evitar um fluxo superior ao calculado nesses ramais não críticos, eu preciso usar registros, né? E como a própria norma cita aqui, não é interessante que você use registros onde o fechamento deles deva ser superior a 50%, né? Principalmente na mediação dos dispositivos aí de difusão. Tá? Gera muito ruído, né? E o controle sobre o fluxo também fica mais complicado, mais irregular, os passos não são... Você perde precisão também, né? Então, importante ter essa noção, vou falar mais um pouco disso mais à frente, né? Aqui está citando um elemento que caiu em desuso, que são os splitters, tá? É como se fosse uma portinhola, que a hora ia em direção ao duto maior, hora em direção a esse joelho que está derivando, né? E você fazia uma regulagem dela e deixava ela fixa, para ajudar a direcionar o fluxo na direção dessa derivação aqui, tá? Isso não se usa mais, né? Esse daqui é o jeito correto, ó. O jeito mais correto de você dimensionar uma rede de dutos, né? Você chega com uma dimensão aqui, tá? E você abre para somatório das larguras que você precisa. Aqui, eu cheguei, vamos supor, com um duto de 80 por 40, né? E aqui eu preciso de 60 por 40, e aqui eu preciso de 25. 25 mais esses 60, 85. Opa, eu já preciso abrir esse duto. Então, você faz uma transformação aqui concêntrica e um trecho de duto reto para equalizar, né? E aí você consegue fazer uma derivação dinâmica aqui, né? O fluxo aqui ele é interceptado de forma dinâmica, tá? Enquanto aqui também, né? Aqui também é de forma dinâmica, mas essa curva é uma curva irregular, ela começa com uma seção e termina com outra. Mas são muito comuns também as derivações estáticas, né? Por exemplo, essa derivação estática aqui continua sendo uma estática, mas ela tem uma componente dinâmica, né? Essas botinhas melhoram um pouco a aerodinâmica da coisa ali na derivação estática, tá?
Mas nem por isso, mesmo que fosse uma saída 45, ela é uma saída que ela ocorre no sentido na parede de duto, né? Não existe uma interceptação direta do fluxo no sentido de fluxo no duto principal ou no duto secundário aqui. Tá? Então, saídas estáticas, saídas dinâmicas. Preferência sempre para as saídas dinâmicas, né? Normalmente tem menor perda, tá? E permite a você continuar com a mesma altura de duto. Então, muito comum nas derivações que saem do ramal principal. Tá, ok? Aqui a transformação, né? Existe uma regrinha, né? Que basicamente é você pegar o lado maior aqui, menos o lado menor e dividir por 2. Aí você chega nesse D, né? Chegou nesse D aqui, você vai multiplicar ele por 4. Tá? Se você quiser fazer uma transformação excêntrica, aí você já tem que multiplicar por 7. Né? Basicamente, o que se busca com isso? Tá? Se busca, na verdade, é um ângulo de ataque aqui de 15 graus, em torno de 15 graus. Né? Aqui eu tenho uma transformação excêntrica, aqui eu tenho uma transformação concêntrica. Existem casos onde se permite trabalhar com uma razão de 2 vezes, ao invés de 4 vezes. Né? Aqui é de 4 para 1, aqui é de 2 para 1, e aqui de 7 para 1. Né? Mas o que se precisa é desse ângulo, esse é o ângulo que é o mais adequado, em torno de 15 graus. Né? Se você tem 2, você cai para aproximadamente a metade do tamanho que você precisaria de transformação, por isso 4 para 1. Se você tem um só, ela vai para 7 para 1. Tá? Então, muito importante, né? E na pressão negativa, aqui duto de insuflação, né? Ou um duto de pressão positiva, de ventilação, quando você tem pressão negativa, o fluxo ele é bem mais organizado, tá? Dentro do duto. Então, você normalmente pode trabalhar com esse L menor, numa razão de 2 para 1. Eu sempre procuro trabalhar com essa de 4 para 1, tá? 4 vezes D. Né? Mas e aí, a gente está falando dessas questões, eu acho que queria ilustrar algumas coisas mais acessíveis, né? Mas importante também entender o que precede e como é que se dá o fluxo de trabalho de dimensionamento da rede dutos. Né? Então, a primeira coisa que a gente faz é levantar as características do ambiente, agrupar elas por similaridade, em termos de regime de operação, set point, que basicamente são as condições que você quer manter no ambiente, e o terceiro ponto, e que acaba sendo o que você gera o zoneamento para uma determinada máquina, né? Porque se você tem áreas de 24 horas, realmente você vai ter uma máquina destacada para aquela área ali, né? Ou se você tem um set point característico, você vai ter uma máquina trabalhando para aquele set point ali, que é diferente, né? Áreas de equipamento, sala de painéis, enfim. Agora, quando você tem a condição de conforto, por exemplo, o zoneamento vai se dar em função, principalmente, das semelhanças de radiação, orientação, né? Vai controlar basicamente isso. Então, você tem áreas com influência de fachada norte, né? Oeste, ou noroeste, e também os padrões de ocupação, né, e de dissipação por iluminação também, né? Mas normalmente eu faço meu zoneamento com base na questão da orientação, tá? Até porque isso vai influenciar diretamente no cálculo de carga térmica, né? Áreas que estão voltadas para leste, no horário de cálculo de carga térmica, normalmente elas estão na sombra, né? Enquanto que áreas para oeste, norte, noroeste vão estar tendo incidência de radiação. Né? E aí, a partir disso, a gente vai fazer o cálculo de carga térmica, normalmente no software, né?
E a partir desse cálculo de carga térmica se definem as vazões de pico do ambiente. Eu tenho que ter elementos de difusão em dutos dimensionados para a vazão de pico daquele ambiente, né? Dessa forma que eu faço a minha seleção de grelhas, de difusores, e dimensiono essa ramificação, tá? Agora, as zonas, muitas vezes você começa, quando você sai do ambiente, você vai para a zona, você começa a ter a oportunidade de dimensionar por simultaneidade, porque nem sempre a maior carga simultânea da zona e depois, no outro nível, da máquina, né, do sistema, ela nem sempre vai ser o somatório, aliás, quase nunca vai ser o somatório direto das vazões de pico desses ambientes, né? Então, você tem a oportunidade de trabalhar com vazões coincidentes. A nível de dimensionamento de dutos, eu, pessoalmente, nunca usei um software que olhasse para isso, porque ele precisa, a cada derivação, olhar para a carga térmica. Então, teria que ser uma coisa integrada entre carga térmica e dimensionamento de dutos, né? Para fazer algo desse tipo. Então, na prática, o dimensionamento de rede de dutos, pelo menos até o duto principal, né, antes de qualquer derivação, ele é o somatório das vazões de pico. Tá? O somatório das vazões de pico. Uma vez que aí eu passei todas as ramificações, eu tenho ali o que? A vazão total do sistema. Ali eu, às vezes, me permito ver qual é a vazão que essa máquina efetivamente deveria entregar. Ela é ligeiramente, mas significativamente, abaixo da vazão que é o somatório das vazões de pico. Tá? Isso muda fundamentalmente também essas oportunidades de otimização da rede de dutos em função de você estar trabalhando com vazão constante e vazão variável. Porque pensa comigo, se você vai dimensionar por vazão constante, do primeiro dia de trabalho daquela rede de dutos até o último, a vazão em cada uma das ramificações tem que ser a vazão que vai atender a carga de pico. E a modulação ela vai se dar no trabalho do condicionador, ele não vai fornecer um ar tão frio, não vai ser a 14 graus ou a 13, vai ser 1 grau acima, né? É dessa forma que vai ocorrer a modulação. Existem especificidades a serem ditas aí, né? Porque o filtro ele vai sujando, ele vai mudando a perda do sistema. Então, quando o filtro está limpo, né? E você dimensiona para o filtro sujo. Então, muito comum você ter um damper motorizado, por exemplo, na descarga do equipamento, onde quando o filtro está limpo, esse damper está fechado, entregando perdas ali, para que o sistema tenha a perda que você calcula ali no projeto. Conforme o filtro vai sujando, e você precisa ir aumentando a vazão ali, você precisa reduzir as perdas no damper motorizado, porque as perdas estão aumentando no filtro da máquina, esse damper ele vai abrindo, né? Ô Alexandre, Diga. mas aí não era melhor ter um equipamento que, por exemplo, alterasse a entrega de vazão do equipamento, que provavelmente iria economizar energia, né? Sim, infelizmente eu acho que aqui no Brasil a gente é refém do nosso poder de compra, né, de equipamentos, de coisas que são feitas fora. É muito caro um sistema de vazão de ar variável. Né? Ele se justifica? Justifica, mas a gente tem uma cultura aqui no Brasil de low cost, né? Então, o menor investimento possível para botar a coisa funcionando, porque o amanhã a Deus pertence, entendeu? Atualmente a gente trabalha muito com vazão constante. Vazão variável a gente até trabalha, mas depende muito do empreendimento, do cliente, porque normalmente você colocar variador de frequência, então muda um pouco o controle, sabe? O projeto de controle, de automação. Exatamente. Então, normalmente a gente vai estar trabalhando ali a variação do motor dos ventiladores na máquina, né? Para poder estar adequando o fluxo à demanda simultânea desses ambientes. E ela flutua o ano inteiro, né? E ela flutua hora a hora, né? E essas caixas elas vão estar modulando para trabalhar
em torno das vazões efetivamente demandadas pelo seu sistema, né? Tá? Entendi. Bom, por isso esse ponto aqui de vazão constante e vazão variável, né? A única coisa que a gente costuma ter num sistema de vazão constante que modula é esse damper que eu falei, para que você, quando o filtro está limpo, não tenha um excesso de pressão estática disponível, que vai gerar um fluxo maior, na verdade. Vai correr ali na curva de desempenho do ventilador, e vai gerar uma vazão maior, perdas maiores níveis de ruído, né? Então isso não é interessante, você perderia o controle. Então normalmente o que eu faço é botar um damper motorizado modulando ali, de forma que o tempo todo o sistema trabalhe com aquela perda que eu terei quando o filtro estiver sujo, né? Vamos botar dessa forma, tá? Então é importante entender, você vê, existem muitas outras coisas para o dimensionamento de dutos que são essenciais. É uma complexidade grande e da qual eu conheço uma parte, importante que isso seja dito, né? Eu nunca trabalhei com embarcações, por exemplo, tá? Enfim, é um mundo de possibilidades, né? A minha área de atuação é mais conforto e indústria, né? Então, dito isso, atividade de dimensão, uma vez definido o tipo de sistema, né? Calculado, feito todo o levantamento, zoneamento, carga térmica, obteve as vazões de pico, você vai para selecionar os seus elementos de difusão de ar, respeitando um dos elementos que você leva em consideração. Tem a própria vazão, tem o alcance, né? Mas tem mas tem outros também, né? Como o nível de ruído, tá? Então, mais a próxima atividade, a seleção dos elementos de difusão, né? De forma a gerar, com a efetiva distribuição desses elementos e os alcances corretos, a movimentação de ar, uma movimentação de ar efetiva, né? E dentro dos parâmetros de conforto, e que não gerem um ruído acima daquele permitido, né? E vamos lá. A partir disso, você dimensiona esse duto terminal, que é o duto onde estão espetados esses elementos de difusão de ar, né? E esses dutos esse duto terminal, vamos supor que ele seja o crítico, ele vai em algum momento se encontrar ou com outro terminal e vai dar início a um primeiro duto, vamos chamar assim secundário, né? Que vai se juntando a outros e até chegar no duto principal, né? Mais uma vez, o mais comum é a gente dimensionar o duto com base na soma das vazões de pico, tá? Efetivamente, se a gente tivesse software mais assim integrado entre carga térmica e rede de dutos, a gente teria oportunidades de análise mais finas e bastante interessantes, tá? Isso também implica que a gente sempre tem uma folguinha, né? Quanto mais próximo da máquina, você sempre tem a folguinha na sua rede de duto, tá? Por conta disso. Se você estiver trabalhando com vazão constante, isso já não é verdade, né? Bom, de métodos de dimensionamento, né? Os mais comuns são equal friction, velocidade, né? Tem o método Michel, static regain e o método de otimização, né? Que é o método T. Esqueci de botar aqui, que é o T. Static regain muito comum aqui no Rio, pelo menos em empresas que tiveram aí na data na sua escola, né? Ele é um método, se não me engano, em inglês, né, Michel? E eu pessoalmente não tenho costume de trabalhar com static rigging. Eu trabalho com uma coisa híbrida entre equal friction e velocidade. Tá? Até tem uma planilhinha aqui
que eu vou... É uma eterna briga entre projetistas, né? Não, tem briga nenhuma, tem conversa. Só tem conversa na mesa de bar. Mas não tem profundos conhecimentos sobre esse método ou sobre o de otimização, método T, porque ele precisa até de softwares específicos que eu nunca utilizei. Tá? Eu normalmente utilizo Equal Friction. Existe também uma razão para o Equal Friction ser popular. Você entrega uma planilha, né, para uma pessoa que está começando, e você explica o processo de dimensionamento e a pessoa consegue executar de forma competente um dimensionamento que tem uma engenharia boa e defensável e interessante, sem precisar entender de tudo isso que a gente discutiu para estar, por exemplo, aplicando o método de velocidades, entendeu? Então, é muito fácil você delegar trabalho e você também padronizar dentro de uma equipe que toca vários projetos, mas que saem com o mesmo carimbo. É muito fácil o Equal Friction você trabalhar com ele, é muito conveniente, né? Basicamente, eu trabalho com Equal Friction, faço um dimensionamento inicial, olho as velocidades nos ramais não críticos, né? E faço uma otimização tendo em mente as velocidades máximas que eu quero manter e a presença ou não de elementos de difusão. Tá? Eu faço um híbrido dessas duas coisas aí, né? Eu fiquei até surpreso aqui que a Norma não tinha reparado que ela falava isso, né? Que ele bota aqui no Static Regain que os ganhos, cadê? Que ele botava, método leva dimensionamentos. Aqui, ó, o método leva a dimensões excessivas de trecho de dutos e apresenta resultados práticos incertos, não reduz a necessidade de dispositivo de regulagem das vazões, não sendo recomendado seu uso. Isso vai totalmente no sentido contrário de tudo que eu já li e vi de Static Regain, né? Enfim, foi um pouco surpreendente achar isso daqui durante esse processo de fazer essa apresentação, né? Fiquei um pouco surpreso com essa visão aqui, e dentro da norma, né? Não sei, achei meio precipitado. Não explico o porquê, né? Só falo. Tá? Deixa eu só dar uma olhada se já seria um momento legal. Vou falar mais desse daqui, e aí vou mostrar a planilhinha, por exemplo, de dimensionamento. Tá? Aqui ele fala algumas coisas aqui a respeito do traçado de rede duto, não tanto quanto óbvias também, né, na norma, ser o mais curto e direto possível, evitar levar dutos numa direção e depois trazer na oposta. Né? Aqui ele fala esse ponto importante que eu já citei, que o duto principal ele tem que ser ramificado. Você não pode espetar nada ali, nenhum elemento de difusão, porque você quer que nas ramificações você tenha registros e que esse duto ele vai funcionar como se fosse um pleno, né, digamos assim. Também não sei se é um exemplo bom. Mas a partir desse duto você deriva e tem registros. Depois disso é que você pode ter os seus elementos de fusão. Se você tiver alguma coisa espetada no duto principal, você compromete diretamente a sua capacidade de balancear essa rede de dutos, né? Então não é recomendável, está aqui na norma. Não estou tirando da minha cabeça, não. Né? Tá? Método de fricção constante, né? Ele fala de um valor de 1 pascal por metro a 1,3. Né? Eu trabalho normalmente em milímetros de coluna d'água por metro. Basicamente, eu dividi esse valor por 10. Eu trabalho normalmente na insuflação 1.1 a 0.2. Né? A norma prevê até você trabalhar com 1.3. Eu vou mostrar como é que isso é engraçado na hora que você vai na planilha, né?
Porque normalmente você dimensiona dutos num passo de 50 milímetros, tá? E às vezes você aumenta e você sai, ficam perdas lineares muito baixas, ou elas já logo passam, né, do valor limite por pouca coisa, às vezes, né? Aí depende do quão rígido você vai ser em relação aos parâmetros, né? Eu vejo esses valores de perda por metro linear como norteadores, tá? O tempo todo eu faço escolhas, né? Como, por exemplo, na otimização dos ramais não críticos, né? Então, no crítico, eu procuro ser rígido. Nos não críticos, como eu posso ser mais restritivo, gerar perdas maiores, eu me permito sair de forma justificada, né? Desses parâmetros, tá? Subir um pouco mais a perda linear, um pouco mais a velocidade. Mas exige um certo nível de experiência e você tem que conseguir defender isso, né? Às vezes um fiscal, um cliente pode até pedir para você botar isso num memorial descritivo, por exemplo, e explicar como é que foi feito o balanceamento, né? Daquele trecho que você usou velocidades maiores e tudo mais, ou perdas lineares maiores, né? Isso daqui é da norma também, tá? Da 16401, tá? As atividades posteriores ao dimensionamento de dutos, exatamente calcular o somatório de cada ramal, desde a descarga da máquina, né, do ventilador, até a ponta dessa ramificação, né, até o elemento de difusão mais crítico dessa ramificação. Tá? Aí você identifica o crítico. Identificou o crítico, você tem somatório de perdas totais dele. Identificou isso, tem os somatórios da vazão, você vai selecionar os seus ventiladores. E aí você tem parâmetros que você vai balizar essa seleção. Mas já dá uma ideia geral do processo isso, né? E aí o que é que eu faço com os ramais não críticos? Eu restringo eles ou na otimização, ou no dumper, ou nos dois. Tá? Porque a ideia é entregar para o dimensionamento do duto a autoridade sobre o fluxo de ar, né? A ideia não é deixar as pressões estáticas de cada ponto de uma rede de duto guiarem isso, né? Eu vou mostrar para vocês um gráfico que vai dar para eu ilustrar isso daqui legal, uma rede de dutozinho, tá? Bom, acho que basicamente eu acabei falando desses pontos aqui já, né? Eu vou mostrar aqui, ó, essa rede de dutos para vocês. É bem didático, dá para falar um bando de coisa aqui bem legal sobre rede de dutos, porque a gente tem os 3 perfis de duto aqui, né? Você tem duto de chapa retangular, oval e circular. Tá? Bom, basicamente, assim, importante... Deixa eu ver se eu vou mostrar a primeira planilha. Que a gente está falando de dimensionamento. Tem a planilha rápida, para 0,1 milímetros de coluna d'água, alturas, larguras e vazões limites, que ficam abaixo desses, igual ou abaixo 0,1 milímetros de coluna d'água por metro, né? Então tem uma planilha rápida, que eu raramente uso, mas tem, e eu tenho uma calculadora. Essa minha calculadora aqui, eu personalizei ela, funciona um pouco diferente das que eu tinha tido contato, né? Bom, como é que ela funciona? Eu, normalmente, né, boto uma velocidade aqui que é o meu guia, né? Estou procurando trabalhar com 6 metros por segundo. Para essa vazão aqui, eu preciso dessa área, tá? No momento que eu boto um H, eu adoto uma altura, que é muito normal o arquiteto falar para você, você pode trabalhar os seus dutos com 10 centímetros. Aí eu boto aqui 10, entendeu? Eu já boto 10 aqui, brincadeira. Eu já boto ele com a altura que eu quero trabalhar, né? Aqui no caso, eu tinha até invertido aqui na... Deixa eu botar rapidinho aqui. Tinha invertido.
eu defino a altura. Faz muito tempo que eu não uso essa planilha, porque agora trabalhando com Revit, isso tudo vai na calculadora dele, né? E eu faço uns gráficos também para poder olhar o comportamento, um código de cores, para olhar o comportamento da velocidade e da velocidade e da perda linear, né? Na rede de dutos toda, fica muito mais rápido, não tem comparação, né? Do que numa planilha identificar no desenho e tudo mais, tá? Então, com essa H adotada, para manter essa velocidade aqui, ele me dá uma sugestão de um H mínimo. Eu normalmente não trabalho com essa dimensão de 1,57 milímetros. Vou trabalhar com 200. Tá? Aí, isso daqui vai me dar uma perda, esse duto, muito alta em termos de equal friction. Está aqui, ó. Estou visualizando aqui, essa coluna. Está dando ponto 15, eu trabalho com ponto 1, ponto 12. Então, normalmente eu venho aqui e eu aumento. Agora ele já foi para ponto 0,9, quase ponto 1. Para mim, estou feliz com isso. E aí eu tenho a minha velocidade real aqui, a minha velocidade com o dimensionamento que eu fiz efetivamente, tá? Eu tenho a área do duto, né, que eu adotei, que é diferente da área mínima que eu teria que ter para uma velocidade de 6. Eu tenho a perda aqui linear, que eu estou observando, está dentro dos meus parâmetros. E eu tenho a velocidade do duto em função de eu ter feito o dimensionamento para a perda. Tá? Existe um comportamento na rede de dutos que o equal friction ele acaba atendendo muito bem também, que é o seguinte. Para manter uma perda linear, tá? Conforme os dutos, se você vai dimensionando sua rede de dutos, você vai perdendo vazão e vai reduzindo a seção. Aí você mantém a perda linear, você vai ver que em dutos terminais, dutos de dimensões menores, você tem uma influência muito grande das paredes do duto, de perda ali por atrito naquelas paredes. Então, para você manter a perda, você precisa linear, você precisa reduzir muito as velocidades. Mas isso é interessante, porque ali eu vou ter meus elementos de difusão. Então, o equal friction ele acaba entregando isso de bom. Ele já faz um julgamento a respeito das velocidades nos ramais terminais em função disso, né? Da mesma forma, conforme eu vou chegando mais próximo da máquina, com vazões maiores, a gente vai ver que as velocidades vão aumentando para uma mesma faixa de perda, tá? Então vamos continuar aqui o dimensionamento, aqui, por exemplo, 350, né? Eu pedi 315, vou ter uma vazão um pouco maior aqui, eu dobrei a vazão, na verdade, eu fiz um passo aqui de 680 metros cúbicos por hora, tá? Que é uma vazão muito característica, seria o equivalente aí a um TR, dentro de condições específicas, mas é um bom número aí para a gente se guiar. Então, aqui um TR, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? E vamos lá. Então, aqui, voltando ao dimensionamento, olha, eu ainda estou com ponto 14. Se eu estipulei que eu quero abaixo de ponto 1, isso daqui não está legal. Tá? Se eu estipulei que eu vou até ponto 12, também não, né? Ponto 12 também não está legal. Então, eu vou botar aqui 400. Tá? Vamos supor que aqui eu não queira mudar a minha altura, não quero aumentar a minha altura, tenho limitações, né? Para tomar altura no entreforno. Nessa área, né? São dutos terminais, digamos assim, tá? Então, boto 400. Como é que está a minha perda? Ponto 1. Tá boa a minha perda, né? Por metro linear. Depois eu lanço aqui, tá? Os meus comprimentos de ramal. Estou só analisando perdas lineares, não estou analisando os acidentes. Aqui não, tá? Velocidade, ó, ela já... Repara que a perda linear é quase igual, olha. Quase igual a perda linear. Mas as velocidades, elas já sofrem uma alteração aqui significativa, né? Para uma mesma perda aqui, eu já comecei a trabalhar com uma velocidade maior, tá? Já estou saindo das características aqui de um duto terminal para pegar difusores, né? E indo para uma característica de um duto secundário, que está juntando dois ramais.
Lógico, isso depende do ambiente, né? Imaginando um ambiente, por exemplo, administrativo, um escritório, sei lá, alguma coisa assim. Aí vamos seguir, olha, 2040 aqui de vazão, né? E o mínimo para essa velocidade de 6, que é o meu parâmetro inicial, eu precisaria dessa área, e tendo essa altura, eu precisaria dessa largura, né? Essa largura, então, eu vou botar 500. Cobrir. A velocidade ficou em 5,7, né? E a perda em 0,13, acima do ponto 12 que eu quero trabalhar, né? Então, eu aumento. Foi para 0,11, legal. Repara que a velocidade, olha, já aumentou de novo, né? Conforme eu vou indo para o produto final, aqui, produto principal, isso vai ficando mais claro, tá? Isso vai ficando mais, salta mais aos olhos isso, tá? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui o próximo, 504. Será que esse 550, se eu manter, vai conseguir? A velocidade aumentou um pouquinho só. E a perda ficou em 0,1. Tem alguma coisa aqui está errada nessa linha. Que dá, não usa planilha há muito tempo, tem alguma coisa aqui que eu já vi de cara que não está legal, né? Porque não, é isso mesmo. Tá certo, gente. É exatamente isso que eu estou explicando para vocês. Então, quer dizer, a perda está 0,1, mas a velocidade ela continuou subindo, né? Vamos lá para o próximo aqui, 650, né? A perda está em 0,1, para essa vazão agora é de 3.400. A altura aqui eu já tinha mudado, tá? Para 250. Tive que aumentar um pouco mais essa altura, por quê? Eu tento trabalhar com dutos de razão de aspecto de, no máximo, entre 3 e 4 para 1. Tá? Então, quer dizer, 1,20 para 300, né? Vai dar 4 para 1, por exemplo. Tá? Quer dizer, 1,200, 1.200 milímetros para 300 milímetros, vai dar uma razão de 4 para 1. 900 para 300, vai dar uma razão de 3 para 1, razão de aspecto, né? Que a gente vai falar já bastante dela. Tá? Então, aqui, para manter a razão de aspecto sob controle, o produto está ficando muito largo, com uma altura muito pequena, eu já aumentei na altura. Tá? Então, aqui, olha, 5,8, mantive a perda. Vamos dar uma corrida aqui nessa planilha, para a gente já avaliar. Ela já estava pronta, né? Só que a gente tinha invertido. Tá? Repara que as perdas lineares aqui, quando eu botei só imediatamente acima das mínimas, elas caíram bem abaixo de 0,1, né? Então, agora, eu vou fazer o dimensionamento aqui. Vou otimizar isso. Se eu tivesse aqui 750, eu não posso, porque estaria fora do meu critério de velocidade, né? Estaria acima de 6, por exemplo, né? Meu critério inicial. Com 750, vamos ver se o critério de perda linear vai estar dentro. Está dentro, então posso adotar. O seguinte, 750. Já mudei a altura aqui para 300, né? Vamos botar 250 para ver aqui se daria. Já estaria acima, daria aqui, ó, 0,14. Né? Então deu para ter uma ideia desse processo, né? De como é que funciona isso. O equal friction, como vocês podem ver, ele vai deixando você trabalhar com velocidade, né, se você fizer o dimensionamento aqui todo ele certinho, maiores. Tá? E as perdas ficam mais sob controle. Né? Então, isso é uma coisa que você quer nos dutos, que vão em direção à sua casa de máquinas. Né? Você quer dutos menores. Para aqui com 900, menos, 850. Né, porque aumentei a altura aqui do duto também. Então, posso até, talvez, com 800 aqui, ó, posso. Daqui eu posso trabalhar com duto de 800 por 300. Vamos igualar essas alturas aqui para vocês terem uma visão mais
mais honesta da coisa, né? Aqui, rapidinho. Acho que eu estou perdendo muito tempo aqui com essa planilha. Às vezes, estou tentando mostrar uma coisa e vou perder o ritmo da apresentação, né? Vamos trabalhar com 200, 350. Não dimensionaria um duto desse, por exemplo, na vida real, mas dá para perceber que as velocidades vão ficando mais altas, né? Isso porque eu citei esse parâmetro aqui de 600, né? Tá? Então vamos lá, eu vou agora voltar aqui para discutir essa questão dos tipos de perfil de duto e a forma como isso daí também vai influenciar, né? E a razão de aspecto ela é muito importante quando a gente vai discutir esses perfis de duto. Por quê? Dutos de chapa retangular, a gente consegue ter um controle sobre o dimensionamento dele muito grande. A gente tem um controle total sobre a razão de aspecto dele, inclusive sobre as dimensões. É comum usar um passo de 50 milímetros, mas não é necessário. Tá? Dutos de chapa oval, você tem um controle muito pequeno, porque eles são normalmente tabelados. Tá? Então, as alturas normalmente não passam de 50, e as dimensões mais esquisitas que você vai ver na sua vida de largura, esse catálogo aqui, por exemplo, da Refrim, tá? Então, o menor duto ele é de 557 por 150. Então, quer dizer, se você tem muitas... se os seus ambientes, existe uma compartimentação na sua área muito grande, com vazões pequenas, duto oval não é a solução para isso, né? O menor duto que você pode trabalhar é de 557 por 150. Né? Razão de aspecto dele é sempre 3:1, 4:1, 5:1, podendo ficar até bem maior. Você vê que ele permite uma razão aqui enorme, né? De às vezes 10:1, tá? Que não é recomendável, né? Quanto maior a razão de aspecto, maior a relação de perímetro por área, ou seja, maior a influência da parede do duto nas perdas lineares, entendeu? Então, você sempre tenta trabalhar com o duto na razão mais próxima possível de 1:1. Onde é que vem o problema disso? A altura disponível no entreforro é algo muito crítico, né? Para definir o pé direito de forro e tal, e outras instalações passarem acima ou abaixo da HVAC. Então, por isso você não trabalha com 1:1 a maior parte do tempo, você trabalha com 2, 3:1, 4, né? E tenta manter por ali, tá? Mas então, fundamentalmente, dutos ovais têm uma razão de aspecto mais alta, ok? Mas eles têm uma eficiência aqui na parede, eles não têm o canto morto que um duto retangular tem, né? Ele já entrega uma eficiência ao fluxo nesse sentido maior. Um duto retangular de mesma altura e para a mesma vazão, mantidos os parâmetros de velocidade, ele entregaria perdas, mantida a área, né, a mesma velocidade, entregaria perdas um pouco maiores, né? Então, esses dutos eles têm uma eficiência maior. E o duto mais eficiente que seria o oval, que é a menor relação, o oval não, o circular, né? Que seria a melhor relação que você teria de perímetro por área transversal de duto. Seria o mais eficiente no escoamento, com menor perda linear para uma determinada vazão, uma vez que tivessem definidos os seus parâmetros, né, de dimensionamento, de velocidade e de perda por fricção, né? Ou perda por metro linear. Tá? Aqui são dutos fundamentalmente que eu posso fabricar na obra. Aqui são dutos normalmente que eu vou ter que comprar essas peças prontas. Tá? Eu compro essas peças prontas. O maquinário envolvido nisso daqui é totalmente diferente do daqui, né? Aqui eu vou ter uma máquina de corte, eu vou ter uma viradeira. Aqui eu vou ter uma máquina de fabricação de dutos circulares e ovais, né? Então, a gente está falando de custo de maquinário, a gente está falando de você ter uma área
de empresa, um galpão muito maior, de mão de obra mais qualificada, mais cara, e no Brasil a escala de utilização é pequena. Então os custos são bem elevados, né? E, independente disso, fundamentalmente seu fechamento na máquina vai ser em duto de chapa retangular, pelo controle que isso te dá de fazer um ajuste fino na obra. Então a gente vê aqui, a gente tem já um acidente, né, uma calça, uma curva, trecho reto e uma transformação de seção retangular para oval, né? Já tem um acidente aqui, um outro acidente que é uma derivação estática para um duto circular, né? Ou uma outra mais à frente, enfim. E assim vai indo, né? Então, deu para a gente ter uma ideia, assim, de como o perfil influencia na eficiência de escoamento do fluido dentro do condutor, né? E também de que a gente, quando fala de duto circular, fala de dutos que tomam um pé direito muito maior, são situações específicas, tomam uma altura maior, né? Normalmente dutos ovais e circulares são aparentes, né? Instalações com pé direito muito alto, como supermercado, né? Lojas de departamento muito grande, coisas desse tipo, ou instalações, ou lugares onde você necessita, onde se parte do conceito de instalação aparente, né? E o duto circular, ele permite a você trabalhar com derivações estáticas, com componente dinâmica, e tem algumas poucas, tipo Y, que você permite você ter uma derivação realmente com uma componente dinâmica. Mas o duto oval, ele é basicamente derivações estáticas, tá? Isso influencia muito a sua distribuição de duto, principalmente porque ele vai estar aparente, né? E aí o dimensionamento também entra de forma importante, porque se tu parte numa estratégia de segmentar muito esses dutos, eles estão aparentes, né? Então, o tipo de instalação que você tem, aparente no entreforro, também tem que ser levado em consideração, né? Na hora de você dimensionar, tá? E aí, voltando para falar aqui, usar essa imagem para falar um pouco da questão do ramal crítico, né? Então, aqui, ó, vamos, por hora, botar que a gente já calculou as perdas inerentes ao equipamento, né? E que a gente já identificou que, sei lá, o exterior, o pré-filtro, vai ser o caminho crítico dessa rede de dutos, e ele é comum a todos os ramais. Ramal 1 segue esse caminho, que é o crítico, tá? Estou adotando ele como crítico. Então, esse é o ramal crítico de insuflação. O ramal 2, que é esse daqui, que é o segundo de maior perda, tá? Por conta dos acidentes, né? Desse acidente adicional aqui, do comprimento de duto, eu estou estipulando que é ele, tá? E aqui o ramal 3, que começa na máquina e vem para cá. Vamos supor que eu precise, só para a rede de dutos aqui, de 25 milímetros de coluna d'água, tá? Que aqui eu preciso de 20, que aqui eu preciso de 15. Então eu vou precisar de um damper aqui entregando em torno de 10 milímetros. Ou eu vou precisar otimizar isso daqui e, além disso, adicionar um damper, de forma que esse conjunto essa otimização mais a atuação desse registro me entreguem novas perdas aqui, para evitar o quê? Um superfluxo de ar nesse sentido. Mesma coisa aqui, tá? Só que aqui, talvez eu não precise otimizar. Eu até posso, porque eu vou precisar entregar só 5 milímetros de coluna d'água de perda através desse registro de lâminas opostas. O que você quer no final, né? O que você quer no final identificou o crítico. Você quer que todos os ramais, na verdade, tenham perdas aproximadamente iguais, para entregar para dimensionamento da seção de duto a autoridade sobre quanto de ar vai para aquele lugar, né? É basicamente isso que é você balancear uma rede de dutos, tá? E, teoricamente, se você fez um dimensionamento perfeito, você não precisaria de um damper aqui, no ramal crítico, né? Mas a gente sempre bota.
sempre bota, que a bunda não prejudica, né? Então a gente sempre coloca também aqui, ele normalmente vai ficar 100% aberto próximo disso, tá? Então, é importante entender isso. Tem também um aspecto aqui de custo muito forte, não só, por exemplo, custo Brasil, né, dessa questão de escala e de cultura nossa, que quanto menos você usa e menos fabrica, mais caro fica, né? Mais escassa mão de obra, custos maiores, né? Acho que eu perdi o fio da meada. Mas, enfim, isso vai ter um impacto, também lembrei, muito grande no caso do oval sobre o custo por conta da razão de aspecto. Quanto maior a razão de aspecto, maior emprego de chapa para você construir um duto de uma mesma seção transversal, de uma mesma área. Tá? Então, é importante ter isso em mente. Você está aumentando a ineficiência do sistema, aumentando as perdas e também aumentando o custo de você erguer essa rede de dutos para atender aos seus ambientes. Tá? Então, isso é muito importante. Tá? Já mostramos esse gráfico aqui. Aqui, normalmente o duto seção circular ou tubular, você tem liberdade maior, tá, de definir o diâmetro. Aqui é a tabela do girotubo, da Refrim também, né? A dimensão tabelada, que o diâmetro tabelado, mas não é difícil você encontrar fabricantes que possam te entregar algo personalizado fora dessas dimensões aqui, tá? Eu peguei um gráfico aqui das máquinas, que logicamente analisou isso para o mercado norte-americano, tá? Que mostra... Alexandre, uma pergunta em relação a esses dutos customizados aí. Quando você trabalha com esses dutos customizados, a diferença de preço é muito grande do padrão? Olha, toda empresa ela vai querer trabalhar com aquilo que ela já tem pronto. Né? Que é o que ela tem escala, ela tem menores custos, né? E tudo mais. Menor chance de erro na produção e tudo mais. É tudo mais sob controle e em maior escala, né? Que é até uma conversa que a gente estava tendo recentemente. Então, pode vir a ter, sim, depende muito também do nível do projeto que você está fazendo, entendeu? Às vezes ela quer pegar aquilo dali, ela quer fornecer, entendeu? Ela é uma vendedora, né, quando você trabalha, por exemplo, principalmente com dutos ovais, não são muitos, com volume, não é um volume muito alto de projeto, é que são projetos muito grandes. E ela quer pegar. Então, eu não acho que... Eu não sou um orçamentista, né, eu não lido com a parte comercial, mas, principalmente no duto circular, eu tenho certeza que isso daí não seria um problema, não seria um empecilho. Já no oval, não. O oval ele é mais rígido realmente. Tá? Tá. Você tem que se adaptar mais ao que está tabelado aqui. Legal. Okay? Valeu, obrigado. Eu tirei aqui das máquinas, precisava ter colocado até o ano aqui, né, para a gente ter uma ideia. Esses valores estão em dólares, mas para ter uma ideia de como é que varia, né, o custo de duto, né, ele botou, cadê? Ele não disse em função, eu acho que eu cortei de repente. Quer dizer, ele estimou um trecho de duto aqui, né? E ele fez o comparativo do custo em cada um desses tipos de perfil de duto, né? Então, vamos analisar isso. Vamos analisar o máximo primeiro. O oval de cara, o mais caro, né? Principalmente, e isso ficaria ainda mais claro ainda, quando você tivesse um duto, por exemplo, também de chapa aqui numa razão 1:1, que não é o caso, né? Que você está otimizando o uso de material para alcançar aquela seção transversal de duto, né? Menor a razão de aspecto, mais favorável é o aspecto financeiro em relação à fabricação e suprimento disso, né? Mas vamos tomar por base o que ele fez aqui. Então, o oval, o mais caro, né? Depois,
o circular, né, de seção transversal circular. Aqui, no caso do mercado deles, foi interessante ver que o preço inicial, né, do Toval, ele já seria mais elevado que todos os outros, mas o preço inicial do duto circular está até mais baixo do que o de chapa retangular, né? Talvez isso se explique por conta da menor quantidade de material empregado, né? Uma vez que o duto circular não tem razão de aspecto, né? Ou se a gente fosse criar uma comparação, seria 1 para 1, tá? Enquanto que dutos retangulares, aqui pelo menos no caso desse que ele dimensionou, ele tem uma razão de aspecto, assim como esse oval aqui, tá? Ele está vendo? 750 por 400 e 700 por 450, né? Então é interessante notar isso. Os dutos ovais são de um investimento bem maior, né? Pelo processo de fabricação, também pela quantidade de chapa empregada, muito normal por conta da preocupação com uma questão estética que ele seja rechapeado por fora. Então você tem o duto condutor, você tem o isolamento e depois você tem o rechapeamento, né? E é importante também ter noção disso, de que o duto de retorno não isolado, ele vai tomar um espaço menor para uma mesma vazão, seja ele do perfil que for, né, do que um duto com isolamento externo, e ainda mais se você tiver um rechapeamento, né? Então, se você dimensiona o duto para 250, porque o arquiteto te falou que você tem 250 no entreforro, esses 250 já são com isolamento, por exemplo, no duto de insuflação, né? E existem outros pontos ainda a serem avaliados que eu acho que não cabe tanto para ver dimensionamento, né? Mas dá uma ideia geral em torno disso, né? Aqui, mesma coisa, né? Aqui essa tabelinha, para uma mesma vazão e taxa de fricção, né, ou perda linear, tá? Mostra como é que você vai mudando aqui, ó, 26, 22, 20, 18, isso daqui é o que a gente chama de bitola de chapa, tá? Aqui. Então, quer dizer, conforme a razão de aspecto aumenta, para esse duto não flambar, eu preciso de uma chapa mais grossa, e ela é mais pesada, e ela tem um custo maior. Então, trabalhar com dutos menores significa ter que cobrir um perímetro menor com chapa, com dutos de razão 1 para 1, né? E significa também trabalhar com bitolas de menor espessura, e por isso também menor peso. E isso influenciando o peso diretamente no quê? Lá na frente, na montagem, né? No transporte, na logística de transporte e de montagem, né? Então essas coisas todas estão relacionadas na hora que você vai dimensionar uma rede de dutos, não um duto, mas que você vai balizar, né, os parâmetros que vão nortear o seu dimensionamento em diferentes áreas de um determinado empreendimento, por exemplo. Isso vai ter um impacto direto sobre a quantidade de material empregado, custos envolvidos, tempo envolvido, nível de qualificação de mão de obra, tudo isso, né? Tomada de volumetria, né? Tudo isso está intimamente relacionado. Tem um outro gráfico aqui, que é também o custo operacional em relação à razão de aspecto, né? Então, quer dizer, vamos supor, ele deve ter considerado aqui um determinado sistema, trabalhou ele todo com uma determinada razão de aspecto, e depois foi mudando ela de 1 para 1, para 2 para 1, 1 para 1 seria 100%, custo de 100%, 2 para 1 um pouco maior, e aí ele vai traçando a curva, conforme ele vai progredindo aqui na razão de aspecto, né? Então, numa razão aqui de, por exemplo, 6 para 1, você já tem um acréscimo aqui de custo operacional de torno de 2%. O que é custo operacional para mim? Isso tem a ver com a minha eficiência na hora de conduzir o fluido. Eu poderia ter uma razão de 1 para 1 e ter menos perda por metro linear, por exemplo, tá? Então, aqui, fatalmente, conforme aumenta a razão de aspecto, aumenta
o perímetro de chapa com que o meu ar vai ter contato ali na seção transversal. Então, aumentam as perdas, aumenta a ineficiência do sistema e o custo a nível de energia, porque o meu ventilador tem que trabalhar mais para compensar essas perdas, né? Então, parece que é um valor percentual pequeno, mas bota isso ao longo de muitos anos, né? Uma instalação que às vezes vai trabalhar 20 anos, 25 anos, não sei. Às vezes bem menos que isso, depende da rotatividade de usuários daquele espaço ali, né? Mas isso daqui pode ser significativo, né? Então isso daqui mostra um pouco como é que razões de aspecto maiores são mais ineficientes no lado da energia, tá? Do consumo de energia para transporte de ar, tá? Tem um outro gráfico aqui, que é o custo instalado, tá? Então, numa razão de 1 para 1, ele é 100%. Então, esse é o meu baseline, esse é o meu ponto de referência. Em 2 para 1, ele já aumenta ali um pouco acima de 10%. Em 3, né, ele já vai chegar quase a 30% de acréscimo. Em 4, 45%. 5, 1,65. As razões mais altas aqui normalmente não são tão comuns, né? Mas aqui já dá uma ideia, e quando tu dimensiona uma rede de dutos, você tem dutos de toda razão de aspecto possível dentro de uma faixa que você considera aceitável ou estratégica, né? Ou impositiva, no caso do duto de chapa, o duto oval, né? Por exemplo, você vai estar sempre partindo já de 3 para 1, até bem mais do que eu tenho aqui de 7 para 1, por exemplo, tá? Então, o controle da razão de aspecto ele tem um impacto brutal no seu custo de instalação, porque cresce bitola de chapa e cresce também a quantidade de chapa que você tem que usar para poder entregar aquela área ali. É fácil de ver isso. Pensa num duto de 1 metro por 1 metro, né? 1 metro quadrado. Qual é o perímetro desse duto? 4 lados iguais de 1 metro, 4 metros, né? Lineares de perímetro. Se tu bota um duto tem a metade da altura, você vai ter um duto de meio metro por 2. Né? Você vai ter 2 mais 2, 4, mais meio, 4,5, mais meio de novo, 5. Então, opa, eu estou gastando mais chapa para construir uma mesma área. Eu tenho também mais contato do fluxo de ar com chapa, perdas por atrito, que eu vou ter que compensar adquirindo, de repente, um ventilador maior. Né? Então, esse é um processo com tudo muito articulado, né? Isso tudo aqui é muito articulado. É importante ter isso quando vocês forem, por exemplo, para o Revit, porque ali, com um pouco de conhecimento e orientação, tu dimensiona uma rede duto sem saber nada do que por trás daquilo, entendeu? Então, eu queria focar essa apresentação aqui nisso. Também não quis focar em esmiuçar a fórmula, dar uma de cientista de foguete, né? Porque vocês vão encontrar 1000 materiais esmiuçando essas fórmulas. Isso daqui são os aspectos que estão no entorno do dimensionamento de dutos que são essenciais para você poder entender, né, o processo de dimensionamento de dutos. Né? Aqui eu também selecionei alguns outros itens para falar um pouco de ventiladores, né? Eu não sei como é que a gente está aí de tempo, se a gente está legal, já está chegando aí. Caramba, já são quase 9. Dá para a gente, de repente, dar uma esticadinha aqui? Tá, dá para ir mais um pouquinho aí. Aí, de repente, ou a gente abre para Alexandre, perguntas? De repente, Alexandre, deixa aí, poderia daqui a pouco fazer isso aqui numa outra vez e você fazer a parte prática dentro do Revit. Entendeu? Eu acho ótimo. Acho ótimo. Para quando legal. que a gente conseguiria? Daqui 15 dias você pode? Que aí fica na sequência. Daqui a 15 dias. Vamos botar para dia 4. Para mim seria melhor dia 4 de março, tá? Tá, Pode beleza. ser? 3 semanas. 3 semanas. Pode ser, por mim não tem problema. Tá, para mim fica show. E aí eu preparo para vocês algo no Revit para poder mostrar
isso daqui acontecendo no Revit, né? E a gente revisita alguns conceitos que foram passados aqui, né? Também outra coisa aqui que é importante, que é rápido de falar, são os efeitos do sistema, né? Eles têm... É muito importante que você entenda esses efeitos, porque eles podem ocasionar perdas bastante significativas, tá? Então, por exemplo, quando você tem na sucção de um ventilador, né, o sentido de fluxo do ar na rede de dutos, ele tem que ser tal que ele não entre aqui em contrafluxo do sentido de rotação do rotor, né? Senão você tem perdas muito altas aqui, enfim, informação, você vai ter ruído, né? Então, existem noções a respeito do fluxo, que é aquilo que eu estava falando com você, né, Sato? Lógico, ninguém quer fazer desvio, mas, por exemplo, se você subir a sua calha e descer, para a eletricidade ou para o sinal elétrico, não muda nada, né? Muda em termos construtivos para você, enfim, os parâmetros de norma que você tem que respeitar, mas para a eletricidade, ali, aquele desviozinho, não tem muito efeito. Para o HVAC, às vezes, vai ter, porque logo depois você tem uma derivação, por exemplo, né? Então, é importante entender os efeitos que esses acidentes, né, e essa tomada estática para o ventilador também é um acidente, essa mudança de direção, é importante entender o comportamento do fluxo do ar e, perto dos ventiladores, fazer com que ele seja mais harmônico com o funcionamento do rotor, né, do ventilador. Tá? Então, isso é muito importante, né? Bom, é importante também saber que o ar, quando ele sai do ventilador, ele não está equalizado, né? Existe uma região aqui em que você tem até uma pressão negativa aqui, tá? E ele vai aos poucos se equalizando. Então, não é conector e já vira, a coisa nem funciona bem assim, né? Você tem que ter a noção de que você tem que ter uma distância de equalização, né? Normalmente, vai ser 2,5 vezes o diâmetro equivalente daquele duto, tá? Então, quer dizer, qual é o diâmetro de duto circular que equivale a um duto de 40 por 40? Aí você vai lá, tem calculadoras para isso, né? Tabelas, se descobre, e você considera 2,5 vezes aquele diâmetro, né? É lógico que no mundo do projeto é muito raro você conseguir, em função das limitações de espaço, trabalhar à risca isso. Mas você tem que ter em mente das perdas que você está assumindo e de quando elas são muito excessivas, né? De quando elas podem ser um problema para a sua rede. Tá? Então, essa parte de equacionamento, de equalização do fluxo, ela é muito importante, tanto na captação quanto na descarga de ventiladores e também na própria rede de dutos, sempre que você tem um acidente, né? Sempre que você tem um desvio, uma derivação, algo desse tipo. Tá? Aqui tem alguns componentes também, né, que a gente usa próximo aí ao ventilador, né? Na descarga, por exemplo, a gente usa dumper na dimensão dos dutos que a gente dimensiona, né? Mas se você estiver muito próximo da descarga do ventilador, né, o ideal é que essas lâminas sejam verticais, né? Lâminas horizontais normalmente vão ter um efeito negativo sobre esse fluxo não equalizado aqui, né? Então existe um nível de detalhe para a coisa, né? Existem registros específicos, né, para a parte de sucção que você pode adotar, né? Então tem toda uma complexidade aí. Eu acho que eu estou satisfeito aqui com o que eu apresentei, apesar de que não era para ter sido apresentado aqui no Word, né? Eu tinha preparado de uma outra forma, mas realmente saiu um pouco de controle tudo aqui. Eu peço desculpa a vocês. Eu espero que os dados que foram entregues aqui consiga mapear na cabeça de vocês os aspectos envolvidos
e entregar recurso para vocês saberem onde buscar informação, né? Seja normativa, não normativa, né? Existem cursos, né, que são muito respeitados, até tem o curso aqui do Sindratac, que está com matrícula aí aberta, né? Não ganho nada falando o nome deles, mas quem quer enveredar pelo HVAC tem neles uma boa escola, e certamente existem outras, né? Mas a ideia é isso, dar uma visão geral dos conceitos que estão envolvidos, de velocidade, razão de aspecto, perda linear, não linear, como é que isso tudo trabalha para afeta o custo, né? Final, custo operacional, custo de implantação. Essa era a ideia principal. Tendo pano de fundo o nosso carro-chefe da próxima apresentação, que vai ser o Revit, tá? Não sei se alguém tem aí perguntas, se alguém quer perguntar alguma coisa, tem alguma dúvida. Lembrando também que o Alexandre ele está no grupo lá, né? E sei lá, pode perguntar para ele por lá também, né? Isso. Eu já coloquei o Charles no grupo. Então, alguém tem dúvida aí? Como é que tá? Para mim foi uma lição de ar-condicionado, um monte de conceito que eu não sabia, bem interessante. Até porque, assim, minha experiência trabalhando com BIM é que quanto mais eu souber das outras disciplinas, mais fácil eu entender na hora, por exemplo, de uma compatibilização, os problemas que eventualmente vão ter, né? Até na hora de eu propor uma alternativa, né? Até porque o pessoal do HVAC é o primeiro que a gente xinga, né Sato? Na hora da compatibilização. São os espaçosos, né? Exatamente. Exatamente. É o povo que a gente cria raiva. Não, fica assim não guarda esse sentimento ruim para você. Tá certo, é brincadeira, viu? Legal, gente. Então, que bom aí que... Mas é bom também saber, assim, entender um pouquinho do projeto. Eu, por exemplo, eu não entendo nada de HVAC, mas eu modelo, né? Várias vezes, já tive que modelar várias vezes sistema de HVAC. Sim. E os templates, né, óbvio, assim, de quem não entende é muito diferente do template de quem entende. Sem dúvida. Né? Então, assim, para mim, eu tô modelando ali um volume, né, com informação, e aí a gente entendendo o que tem no projeto, dá para saber qual que é a riqueza daquilo que a gente está modelando. E avançando. Sem dúvida. Eu acho parte que o ponto dos flexíveis foi interessante. Eu não sabia que o flexível não podia ser usado só no suflamento. Todos os vídeos de demonstração de funcionamento, de modelagem no Revit, de dimensionamento, todos eles, nego, mete um flexível no retorno, cara. Eu fico pra morrer. Mas assim, eu não crio raiva, não, porque eu acho que é o seguinte: o BIM veio para ficar e alguém tem que modelar, cara. Então, é natural que os primeiros a se qualificarem sejam o pessoal são as pessoas que atuam na civil, na arquitetura, e normalmente depois elétrica, e por aí vai, né? Isso é o normal das coisas, né? Alguém tem que fazer, né? Assessorado por quem possa corrigir, orientar, né? Então, cabe aos profissionais de HVAC o quê? Se qualificarem, para poder elevar o patamar das modelagens de HVAC, levar elas mais na direção do BIM, né? Mas isso não diminui de jeito nenhum o esforço, às vezes até bravo, de pessoas que tomaram a responsabilidade de realizar um trabalho que tinha que ser feito, né? Então esse é um ponto. E o outro, Sato, do que você falou, né, de a gente aprender um pouco de tudo, a essência do BIM, uma das essências é a colaboração, né? E para colaborar é sempre melhor se a gente entende do que o outro está falando, né? Porque a comunicação é essencial. Não adianta fazer BIM sem comunicação. Isso é uma coisa que todo mundo, acho que acredito, até pessoas mais experientes, sempre vão em algum momento falar: poxa, faltou uma comunicação aqui, a gente pode ter um procedimento melhor, um fluxo de trabalho melhor, que trabalhe uma melhor comunicação e colaboração entre as disciplinas, né?
Isso é a essência do BIM. Entender um pouquinho do que está do outro lado ajuda muito, né? O HVAC ele tem uma situação muito engraçada, porque ele é uma interface, né? A gente tem redes de distribuição de ar, de fluidos diversos, né? Normalmente de água gelada ou de refrigerante. A gente também tem que entender um pouquinho de elétrica, porque a gente trabalha com equipamentos eletromecânicos, né? Então a gente acaba na área de MEP entendendo um pouquinho de tudo. Muitas das disciplinas são comuns, né? Mecânica dos fluidos, dentre outras coisas aí, né? Então, mas de repente para pessoas de outras disciplinas, como a elétrica, por exemplo, não sei se tu não precisa entender de mecânica dos fluidos, por exemplo, né? Não, imagina. Exatamente. Então, talvez o nível de familiaridade, a princípio, não seja tão grande. E talvez essa apresentação te dê um outro nível de sensibilidade do que está em jogo, entendeu? Na hora que tu ficar com raiva do cara do HVAC. Não, mas, por exemplo, para mim uma coisa que foi interessante foi essa colocação da proporção, né? Largura, altura, né? Como ele afeta não só a eficiência do sistema, como também custo, né? Porque muitas vezes a gente pensa, é só manter a mesma área que tá tudo bem. E pelo que você falou, não é bem assim. Não exatamente. Cresce perímetro, cresce bitola de chapa para não flambar o duto. Isso significa espessura maior, maior quantidade de material empregado, maior custo de você transportar e de você levantar essa rede de dutos, né? Então, tudo aumenta. A razão de aspecto é um ponto muito sensível do custo de uma rede de dutos e também da eficiência operacional dela, né? Se eu tenho perímetro na seção transversal, perímetros maiores por conta de maiores razões de aspecto adotados, isso significa uma menor eficiência da minha rede de distribuição. Só que assim, vamos voltar para o mundo real também. E não, se não tem altura no entreforro, não tem, entendeu? Sim, então, sim. Existem coisas que são imperativas. E a partir de identificar o que vai balizar a sua manipulação sobre os conceitos que você tem no entorno de dimensionar dutos, é isso que te guia para chegar a dimensionar um duto. Né? Não é a conexão, não é só ver se a velocidade está boa, entendeu? Tem coisas aqui que eu descrevi para vocês que, se eu falar que todo projeto eu penso em cada item desse daqui, não é assim que funciona, porque muita coisa já está embutido, tu já está treinado, você já faz escolhas coerentes Pela experiência. Com esses, exatamente, entendeu? E aí sempre que entra alguém iniciando, ou que você tem que sintetizar o conhecimento e apresentar, você aprende também, né? Porque você bota de uma forma sintetizada e organizada esses conhecimentos e você lembra lições que você teve ao longo da sua vida profissional, né? E que você aplica no automático, né? Então, os últimos 4 anos e meio, eu tinha um pezinho fora da HVAC e outro dentro do HVAC, né? Então, esse retorno meu foi até mais rápido do que eu imaginei, né? Também investi bastante para isso. Ele foi muito legal, porque muita coisa eu já lembrava, assim, a maior parte, mas toda vez que eu lembro de um detalhe a mais, na conversa com colegas de profissão, né, ou em contato com os projetos de referência anteriores, ou para o meu próprio banco, né, de projetos, estou retomando e estou sempre aprendendo um pouco mais, né? Então, agora a gente está fazendo lá, por exemplo, a gente tem um contrato para a Petrobras, que é um contrato longo. Eu não tinha trabalhado ainda para a Petrobras, né? Tem normas específicas, então é interessante, né? A gente está sempre evoluindo, sempre aprendendo e sempre apresentando, tomando risco, né? Se tiver com medo, vai com medo mesmo, entendeu? Você bota uma calça marrom para não passar vergonha e vai apresentar, entendeu? Taça. Bom, Alexandre, muito obrigado pela apresentação. Daqui a pouco eu vou carregar esse vídeo lá no canal do YouTube, compartilho o link lá no grupo, né?
Eu não sei os outros, mas para mim foi muito legal. Aprendi bastante. Achei bem legal. Tá? Sim. E aí vamos marcar o próximo aí. Vamos ver se daqui a pouco a gente faz no dia 4, ou eventualmente na outra. Aí daqui 2 semanas a gente faz uma outra apresentação aí que a gente vai bolar. Beleza? Tá legal. Obrigado, Sato, Então, mais uma vez por ter aberto espaço aí. Obrigado a todos aí que estão nos ouvindo nessa apresentação, né? E é isso. Estou muito grato aí pela oportunidade. Valeu, Alexandre. Abraço para você, Valeu, a gente se fala lá no grupo. Valeu, boa noite. Falou. Boa noite.